Muso inspirador, hoje chegamos ao coração desse programa e o coração da lei da atração, que são os sentimentos e as emoções. Com certeza este e os outros episódios sobre emoção são os episódios mais importantes desse programa, então muita atenção, muito amor, muita dedicação, que você vai ter grandes revelações e insights com certeza nesses episódios. E você sabe que a maior parte da população vive sob estado de alerta? Sim, estado de alerta ou estado de estresse. Mas o estresse é algo natural, né? Bom, o estresse é realmente uma resposta natural do nosso corpo e não negativa, mas inclusive essa resposta nos ajudou lá nos tempos das cavernas. Quando a gente via um predador, o nosso coração acelerava, liberava adrenalina e bombeava sangue para as extremidades, para a gente correr ou lutar do predador ou fugir. Então, essa resposta foi muito importante, por isso que a gente está aqui. Se não fosse essa resposta, não estaríamos. Então, o estresse é uma resposta natural do corpo, primitiva, porém, tempos depois de fugir do predador, de achar um abrigo, o homem da caverna equilibrava novamente o seu corpo e voltava à coerência. O problema do homem moderno é que ele tem a mesma resposta primitiva, só que com uma baita de uma memória. Então, ele é capaz de lembrar da briga que teve lá na reunião no trabalho, chegar em casa, contar para a esposa do ocorrido e liberar os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios, a mesma química corporal e desregulando o seu sistema nervoso autônomo. Cada vez que você relembra um fato traumático do teu passado, que você retoma uma memória dolorosa, você acaba revivendo esse fato como se fosse real, porque o teu subconsciente libera os mesmos neurotransmissores, como se fosse real. Então, é como se você estivesse revivendo a cena novamente. É por isso que essa baita memória, aliado com essa resposta ao estresse primitiva, acaba adoecendo o homem moderno. As pesquisas mostram que o efeito do estresse recorrente a longo prazo é simplesmente desregular os teus genes e causar doenças, criar doenças e fazer uma descongruência entre os sinais do teu cérebro e do teu coração, fazendo a tua mente não ficar tão clara e não receber a razão e a intuição necessárias para resolver os seus conflitos. E o sangue, ao invés de ir para a parte posterior, ele vai para a parte anterior do cérebro. Então, isso é visível e não tem ser humano no mundo que aguente 1, 2, 3, 5, 10 anos continuamente sobre o estado de alerta, sobre o estado de estresse e de ansiedade. E a maioria das pessoas estão vivendo sobre esse estado atualmente, sentindo tristeza, medo, ansiedade, depressão. Todos esses sentimentos negativos, eles são uma forma de estresse para o seu corpo. E o problema é que a maioria das pessoas, elas não fazem a mínima ideia, porque elas têm uma desconexão com o lado emocional delas, porque cresceram achando que emoção não era importante, era algo a ser deixado de lado. Mas quando a pessoa perde essa percepção sutil de cada emoçãozinha, cada sensaçãozinha que ela emite durante o dia, ela perde o acesso à fonte. Ela está muito no racional, muito na mente consciente, e a mente consciente não acessa Deus. Ela não tem acesso à fonte, à intuição divina. Então é esse o grande problema. E não há corpo que aguente tanto tempo neste estado que não venha a sucumbir. E neste estado, você não cria. É claro que você não cria. O teu corpo ele só quer sobreviver. Imagina que ele vai criar uma casa linda.
Não, meu bem, primeiro ele quer sobreviver, garantir a sobrevivência dele. Então, para você ter um baita de um insight que vai mudar a tua vida financeira nesse estado de estresse, não vai vir. E o mais curioso é que a nossa sociedade inverteu a ordem. Eles nos ensinam que tem que fazer para ter e depois, por fim, ser alguém. Mas, na verdade, primeiro vem ser, para depois fazer e depois ter. É aquela coisa que eu vou repetir toda hora para você incorporar no teu âmago mais forte, que é sentir primeiro. Sentir. E o sentimento, ele é muito mais forte do que o pensamento. E se você apenas pensar e não sentir, é como se você tivesse pego uma vara de pescar, você tá lá num dia lindo, pegou uma vara de pescar, você coloca na água, tá cheio de peixe. O peixe fisga, você sente aqui na vara e você não puxa. Você come barriga e o peixe vai embora. Isso é quando você pensa e não sente. Você pensa que você pode, que a lei da atração funciona, que você consegue, mas você não sente isso. Você não incorporou. Você sente dúvida, medo, escassez, falta. Então, não tem campo, você não puxa o anzol. Então, pensamento desalinhado de sentimento não tem campo. É por isso que as pessoas fazem 500 afirmações positivas por dia, fazem o quadro dos sonhos, começam com a lei da atração fazendo técnicas de manifestação. E o grande problema disso é que ela não limpou as crenças antes. É que ela ainda está com muito sentimento negativo. Então, ela não vai sentir. Ela vai falar, ela vai visualizar, mas ela não vai sentir. Se não sentiu, você não vai atrair. Nossa, Sofia, mas eu fiz 50 dias visualizando eu ganhando mais dinheiro, só que eu não senti, eu só visualizei. Eu não me senti que eu tava na cena, eu não senti a emoção. Então você fez erroneamente. E quando você colocar o sentimento, você vai ver como muda as coisas. Então, pensamento sem sentimento positivo não tem campo eletromagnético. Sofia do céu, o que é isso? Vamos lá então. Porque pesquisas recentes do Instituto HeartMath, da matemática do coração, lá na Califórnia, nos prova que o seu coraçãozinho, lindo e saltitante, tem um mini cérebro dentro dele. Simplesmente assim. O teu coração, ele é muito inteligente, ele tem neurônios. Vocês sabiam disso? Que coisa incrível! Mas o campo eletromagnético do seu coração gera 100 vezes mais energia elétrica do que o teu cérebro. E simplesmente gera 5.000 vezes mais energia magnética do que o teu cérebro. O campo eletromagnético, a gente já tem instrumentos que medem isso. Inclusive, você consegue medir até 4, 5 quilômetros de distância o campo eletromagnético do teu coração. 4, 5 metros de distância de você, ou seja, você está emitindo energia para o ambiente. Ele é muito poderoso. E o seu coração, ele envia a todo momento sinais para o teu cérebro, e o teu cérebro para o teu coração. Só que os sinais que o coração envia para o cérebro são muito mais fortes do que os sinais que enviamos para o coração. O coração, ele carrega informação, então, e informação a nível corporal, né? Ele ensina o teu corpo como se sentir, quais químicas liberar. Então, quando você aprender a sentir, você vai ter um poder de magnetizar as coisas para você. Você vai ser um imã de dinheiro. É aquela ideia de ser um imã, porque você está sentindo. O campo eletromagnético do coração é mais forte. E olha que legal, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Uma foto tirada de um livro do Joe Dispenza, inclusive recomendo muito o livro Sobrenatural.
Ele inclusive está na nossa lista de livros. E essa foto aqui mostra duas pessoas, uma pessoa com coerência cardíaca e uma pessoa sem coerência cardíaca. O que acontece? Quando você está vibrando paz, gratidão, amor e felicidade, os sinais entre teu cérebro e teu coração ficam coerentes. O seu coração, ele bate de uma maneira muito coerente e você tem mais clareza mental. É a foto do campo maior. Agora, essa foto que o homenzinho tá com o campo eletromagnético meio murchinho, é porque ele tá com falta de coerência cardíaca, tá sentindo emoções negativas. E aí, isso a gente sente no ambiente. Quando a pessoa chega no ambiente que ela tá vibrando amor, parece que você vai atrair as pessoas. É muito interessante. Quando você tá meio cabisbaixo, meio cansado, não querendo socializar, a gente vai sentir isso eletromagneticamente também. Outros estudos do mesmo instituto mostram que a nossa mente é capaz de mudar o nosso DNA. Sim, primeira vez que eu vi isso eu fiquei chocada e depois eu descobri como o DNA ele é sensível à consciência. Então fizeram diversos estudos já, só você procurar lá no site. E o mais que me chamou mais atenção foi que eles fizeram um teste com o DNA a 60 km de distância. Então pegou o DNA e uma pessoa ficou a 60 km de distância tentando modificar o DNA a partir de pensamento e sentimento. E aí, muito legal, porque dá pra ver o DNA se contrair quando ele está com emoções negativas. E o DNA, ele se expande quando ele está vibrando com energias positivas. Olha que legal, o seu campo ele fecha quando você está negativo, o teu DNA também. E ao contrário, ele se expande quando está positivo. O teu campo eletromagnético é maior quando você está vibrando positivo. Até a tua postura é melhor quando você está vibrando positivo. Então, na natureza existe muita correspondência. O que acontece a nível galáctico é o que acontece a nível atômico. Então é muito legal ver como a natureza tem essa lógica, essa inteligência perfeita e tudo segue a mesma linha. Então, Muso, se eu pudesse resumir este programa inteiro em apenas uma frase, se apaixone pela sua vida. Se apaixone pela sua vida agora, estando ela no caos, estando ela não do jeito que você quer ainda, não importa, mas essa arte de aprender a sentir sem ver, de crer sem ver, é o que vai transformar a sua vida. Próxima vez que você tiver um empecilho, que você sentir um incômodo, pense, olha, eu acolho esse sentimento, mas eu escolho vibrar amor. Porque essa é a emoção do universo, é a emoção que vai fazer tudo começar a fluir para sua vida. Então, sim, finja. Ai, Sofia, que fingimento. Finja até se tornar real, atue, encarne um personagem. Porque quanto mais você repetir, mais vai se tornar o seu novo eu. Ande pela casa como se você já tivesse tudo que você queria materialmente, abundância material na saúde, na paz, muita abundância em todos os sentidos. Ande pela casa se sentindo assim, brinque todo dia de se sentir como se já fosse real. Esse é um grande segredo. Mas, Sofia, como elevar essas minhas emoções? Eu já entendi que é importante elevar as minhas emoções. Bom, primeiro trocando a tua visão sobre teus sentimentos negativos. Eles não são empecilhos, eles não são ruins. Os teus sentimentos negativos são o mapa do tesouro. Os teus sentimentos negativos são um mapa do tesouro. Que tesouro? A tua evolução. Você vai aprender a se lapidar, você vai aprender alguma coisa e vai se tornar maior.
melhor. Então, aonde tem sentimento negativo, aonde tem alguma sensação de incômodo, vai lá olhar, que você vai extrair um tesouro, você vai extrair algum aprendizado. É por isso que eles estão aqui, é por isso que eles estão chamando a nossa atenção, é por isso que seu corpo entra em depressão, é por isso que ele entra em síndrome do pânico, porque ele entra em doenças. É teu corpo te chamando, olha pra cá, você precisa tirar alguma lição daqui, senão não dá para continuar assim. Então, trocando essa visão, né, tudo fica muito mais bonito, muito mais harmônico. Você começa a ver a vida não como algo difícil, duro, pesado, mas sim como algo extremamente inteligente e perfeito e que visa o teu bem, que visa sempre o melhor. Então não lute contra, acolha e você verá o tesouro. Acolha e você fará do limão a sua limonada. Quanto mais você começar a reparar nas suas emoções e sentimentos e pensamentos ao longo do dia, melhor será a tua intuição. Quanto mais calmo você tiver, melhor é a tua intuição, que é a fonte. Então, você vai perceber, você não vai ficar mais no automático. Você vai sacar quando você estiver vibrando baixo. Olha que incrível, porque a maioria das pessoas parece um zumbi. A maioria das pessoas estão andando assim o dia inteiro. Quando abaixa a frequência, eles nem sabem que isso existe. Então, tudo inconsciente, continuando a reproduzir as mesmas causas, é claro. Porque quanto mais a gente repete o nosso passado, mais ele se torna o nosso futuro, né? Trazendo sempre as mesmas emoções baixas no teu momento presente, sempre lembrando das mesmas coisas, sempre pensando as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes, sempre sentindo as mesmas coisas. Então é importante que você comece a criar um novo ambiente corporal, de química mesmo, aprenda a dominar a arte de criar uma química corporal, liberar os hormônios que você quer, que faz sentido para a vida que você quer ter. E você está reprogramando o teu sistema nervoso autônomo, literalmente, para o teu futuro. Então, quanto mais você ganhar consciência e agir da maneira certa, acolher e escolhe o que quer sentir, mais a sua vida vai começar a mudar. Então, não deixe escapar, né? Fique extremamente consciente durante o dia para você se conhecer, para você conseguir mudar. Outro ponto para elevar os teus sentimentos, EFT nele. Manda EFT. Sofia, eu tô com medo. Manda EFT nele. Ai, Sofia, eu tô com raiva. Manda EFT na raiva, na inveja, na angústia, na ansiedade. Taca ali EFT, gente, porque o EFT é a ferramenta mais poderosa que tem. E você pode fazer isso ao longo do dia todo, de maneira mais rápida e das maneiras oficiais de 3 vezes ao dia fazendo a técnica completa. Então, toda vez que sentir algo difícil, apesar disso, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Beleza? E foca agora no que você quer. O ensaio mental é uma ferramenta maravilhosa para você elevar as tuas emoções, especialmente esse que a gente tem aqui no programa guiado. Eu criei pensando em sentimento, que você possa sentir ao máximo. Gratidão, como se fosse real, sentir todas as sensações físicas para realmente liberar os hormônios que a gente quer. E aí, muso, a tua consciência, porque se você se sentir maravilhoso, Sofia, sentir uma gratidão imensa, maravilhoso no ensaio mental hoje, foi tudo de bom. E aí, o resto do dia todo eu fiquei inconsciente das minhas emoções e eu acho que eu acabei acumulando um estressinho aqui interno, me sentindo um pouquinho desconectada ou desconectado. A gente sente, né, que, nossa, dei uma desconectada aqui da espiritualidade, do amor, das emoções elevadas. Você vai ter esse feeling. Então, muso, isso é excelente que você já tenha conseguido sentir bem durante o ensaio mental. E aí, muito importante que você comece a trabalhar o teu dia a dia, 24 horas por dia, porque é isso que forma o teu estado mental predominante.
que é o que determina os seus resultados. Porque às vezes você pode acabar gerando o efeito zenão. Você envia para o universo a emoção certa, maravilhosa. Vou lá, tô num restaurante, peço um prato. Aí me vê um prato, tudo bem? Aí quando o chefe vai começar a executar o seu prato, você fala, ai garçom, não, manda cancelar. O que é o manda cancelar? Você sentir ansiedade durante o dia inteiro. E aí não volta para você, porque você gerou efeito contrário, né? Você despediu. Então é muito importante você manter a emoção elevada, e isso é um treino, não se cobre de ser perfeito, porque cada dia você vai evoluir mais e mais, um passinho de cada vez. Curta a sua jornada também. Ri quando você se pegar no flagra. Falei, cara, tô 1 hora aqui estressada, com os ombros contraídos aqui trabalhando. Nossa, que vacilo, meu. E você ri e ótimo, te acolho. Mas agora vamos nos adestrar novamente. E assim, gente, muita paciência consigo mesmo, muito amor. Só assim a gente vai mudar. Então, te vejo no próximo episódio sobre escala Hawkins. A gente vai falar dos níveis de consciência, níveis de maturidade. Existem níveis de hierarquia de maturidade? Sim, você vai ver no próximo episódio. Um beijo, obrigada, te amo, tudo de bom, até mais.